Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro desse nosso Pensamento e Cinema sobre a série A Herança da Coruja, do Chris Marker. E hoje o episódio é Misoginia ou As Armadilhas do Prazer. E, enfim, eu normalmente começo aqui, abro as falas, mas hoje eu não queria falar muita coisa, não. Eu sempre digo isso, sempre falo muita coisa. Mas eu queria só colocar um ponto e aí passo a bola, que é como esse episódio, ele, acho seguindo um pouco a tradição já instituída da série, né? Falo aqui tradição usando de forma um tanto vulgar o termo, mas esse formato da série em que ele estabelece um ponto com o qual está conversando, né? Que é o da herança grega, aqui no caso dessa relação misógina presente na Grécia. Ele utiliza essa conversa ali para desmistificar algumas questões postas da própria democracia ateniense, da liberdade de voz, das relações entre os pares em sociedade. Mas eu acho particularmente interessante, e eu vejo ele fazer isso em vários outros momentos da série, que é colocar ali pequenos contrapontos, em que vai fazer, de certo modo, uma crítica, apontando até muitas vezes de forma negativa, acho que em grande parte das vezes de forma negativa, essa relação, especialmente das mulheres na sociedade grega antiga, mas ele vai ter um momento em que justamente algumas mulheres ali, especialmente a Manuela Smith, que a Juliana apontou uma vez, né, que o nome que ela usa é Manuela Tecussan. I was disappointed about it, but I succeeded so well in overcoming that disappointment that I can't even remember it. No, I don't think women were as unimportant as that. Et Christiane Brom. L'impression qu'on pourrait avoir en lisant Xénophon, où finalement il donne une sorte de manuel de savoir-vivre pour la femme moyenne à Athènes, où ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la femme respectable reste à la maison, au gynécée, ne sort pas, des activités purement intérieures. Que vão apontar de certo matriarcado doméstico, né? Esse matriarcado interno, mas que ao mesmo tempo, na fala delas isso já fica claro, que é um pequeno domínio da mulher, uma sociedade totalmente dominada pelo homem, numa sociedade em que a mulher é totalmente submissa. Il semble quand même que la femme athénienne, dans le cadre de sa maison, était toute puissante. Un petit peu, en fait, comme les femmes arabes, au fond. Elles n'ont peut-être pas le droit de sortir, mais une fois qu'elles sont chez elles, c'est elles qui commandent. Et souvent qui commandent à leur mari aussi. Para mim, ele completa isso com a fala da Angélique Onatos, que vai dizer que é um matriarcado... C'est un matriarcat peut-être caché, comme ça, un peu à l'intérieur de la maison, mais c'est cher payé quand même, je veux dire. C'est cher payé. Moi, ça m'a jamais très fort excité le fait de me dire qu'on est la reine de la maison et puis en dehors il faut... Então eu acho interessante como ele faz questão de apontar que existem pequenos lugares de domínio e de atuação da mulher, mas é um domínio controlado. E isso está na base dessa estrutura misógina que é apresentada. Eu, nesse ponto, também acho muito interessante o papel do John Winkler nesse episódio. And yet we never pay any attention to those erotic elements in Greek culture, and in some respects in our attraction to it. It's one of the most difficult areas to talk about because it involves some of ourselves and our love and passion for ancient Greek. And also sapphic eroticism, which is one of the things we mean by the word Greek. Greek love, Greek eroticism is a paradigm for us. O livro dele principal é justamente um livro, fazendo uma tradução aqui, seria As Contenções do Desejo, uma antropologia do sexo e do gênero na Grécia Antiga. Então ele é uma das figuras que trouxe esse estudo a partir da filologia, de uma leitura
dos clássicos gregos, dos textos gregos, com um olhar contemporâneo, com um olhar das discussões de gênero. Enfim, tem muita coisa a se falar. É um episódio que, contando ali, se eu não errei na minha contagem, acho que pela primeira vez a gente tem mais mulheres falando do que homens. Você tem ali a Júlia Cissa, que já tinha aparecido, que aparece de novo, a Angelique Onatos, a Deborah Steiner, a Christiane Brom e a Manuela Pecussan. The least I can say is that I wouldn't have wished to live. Aparecendo nesse episódio, com mulheres que não tinham aparecido antes, que aparecem agora, como a Deborah Steiner e a Christiane Brom. Enfim, já estou falando mais do que pretendia nesse início, queria passar a bola para Juliana. Vou falar igual lá na minha terra. É eu mesmo? Eu te amo. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui com vocês, apesar de que, eu não sei, eu estou num clima totalmente de fim de semestre. Estou numa opressão que parece que eu estou fazendo tanta coisa, uma correria tão louca, que não está dando tempo de nada. A gente quer fazer um bocado de coisa e nada sai. Esse episódio, então, ele é tão... né, tem tantas coisas que a gente poderia abordar, tanta coisa interessante para falar, até mesmo, né, pelas coisas que eu tento estudar. Não estou falando que eu saiba, né? Que uma vez eu fui falar isso perto de uns especialistas, eles quase me mataram, achando que eu estava falando que eu entendia do assunto. Não é isso, né? Mas é que tem muito tempo que eu estudo algumas questões que são postas ali, como a questão especificamente do prazer, né? E então, para mim, coisas e coisinhas ali que eu gostaria de... É provável, Gustavo, que a sensação é porque eu estou fazendo muita coisa. Mas, né, eu queria mesmo... Eu vou te fazer um recorte, porque senão eu ia ficar louca de palestra, falando 3 horas, né? E eu poderia selecionar vários assuntos que são extremamente interessantes para as coisas que eu estudo, que eu tento estudar. Mas eu resolvi me ater a uma questão que o Gustavo já mencionou, inclusive, eu vou pegar o gancho do que o Gustavo falou, né? E eu não vou fazer tanto da forma como eu costumo fazer aqui as conversas da gente, né, que é começando pelo título e pererê, embora eu acho que o que eu vou apontar para vocês contemple o que o título propõe nessa questão da misoginia, as armadilhas do prazer. Eu creio que tem a ver com isso, né, e a questão da misoginia eu não vou nem falar, né, muito sobre o termo, porque eu acho que ele está presente, infelizmente, ele está muito presente no nosso cotidiano, né. Voltando lá na fala do Gustavo a respeito da Angelique Onatos, que é uma das coisas que eu queria tomar como referência aqui para o que eu vou falar, é muito triste, inclusive, para mim, a gente estar com essa palavra tão presente, tão fresca nas nossas memórias, né, e ver que não é uma coisa, infelizmente, talvez uma herança, né, que a gente tenha recebido aí, né, esse misogines, né, que é essa figura que é inimigo das mulheres, que odeia a mulher, né? O misel é um verbo que significa odiar, né? E a gente está, eu não sei, talvez, né, como herança desde a antiguidade, recebendo esses resquícios, né? Até a Angelique Onatos fala uma coisa interessante, que é, né, desses ditadores dormentes, e aí entra em cena o vídeo do diretor de cinema, que é o Alexis Minotti, né, que fala da esposa, que é a atriz, e que, como as mulheres, naturalmente, ela prefere ser dirigida, não é? Que é a coisa da mulher mesmo. A mulher, perguntam para ele se ela não dirige, se ela não gosta de dirigir, e os filmes, ele fala, não, mas isso é da mulher, ela gosta de ser dirigida. E, enfim, né, isso é um trecho de uma entrevista de 1961, e a gente fica com aquela, não sei se é uma sensação Léo Jaime, se não me engano, o Gustavo que me corrija se eu estou citando errado o cantor, né, aquela de nada mudou, né, e a gente vai tendo essa sensação mesmo de uma herança talvez não tão interessante para a gente, é uma coisa que paira, esse papel da mulher, esse tratamento que a mulher recebe, não é, pelas comunidades ou pelas sociedades humanas há tanto tempo. É óbvio que nem todas, não é, a gente tem sociedades matriarcais, e que não são matriarcais somente dentro do gineceu, dentro do espaço feminino, que é dividido dentro da casa grega ali, não é, a gente tem outras formas de organização social na atividade. Mas, né, talvez como
né, herdeiros dos gregos, a gente, infelizmente, ainda tem não só a palavra, mas certos tipos de atitude que a gente percebe mesmo pela literatura que chega para a gente, né, de tempos idos da Grécia. Né? E uma coisa interessante, pensando ali daquelas falas finais, pegando essa que eu falei da Angelique Ionatos, né, e aí vem uma outra figura bastante interessante e nova que aparece nos documentários, ela não tinha aparecido ainda, como o Gustavo falou, que é a professora a Cristiane Bron, né, ela vai falar de várias né, representações femininas que aparecem mesmo na arte grega. Né, muitos falam dessas representações, dessas descrições, dessas personagens na literatura, e eu acho engraçado que ela pega num ponto que foi aí que começou além da questão da misoginia, começou a me chamar um pouco da atenção, do interesse pelo que eu quero falar, e que me fez rememorar algumas coisas que eu li muitos anos atrás, Thiago, lá na nossa graduação, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu fui lembrar de um livrinho que o Gilson Iannini me mandou ler quando eu peguei minha primeira bolsa de pesquisa para estudar o prazer na ética nicomaqueia, e que vai ser o que vai dar o tom da conversa que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é esse livro, tá aqui, As Metamorfoses de Eros, do Jacques Mazet, né, é um livro já mais antigo, depois eu passo as referências direitinho para vocês, mas ele vai, basicamente, junto com alguns outros artigos, embasar o que eu quero falar com vocês. E por que a frase da Cristiane Bron me levou lá para a graduação, para esse livro do Jacques Mazet, das Metamorfoses de Eros? Porque ela fala dessas figuras nas imagens, por exemplo, nas cerâmicas, até na estatuária mesmo, de tantas figuras femininas, a partir de uma época, né, a gente não tem, por exemplo, no feminino presente em certas épocas na Grécia, vai haver coisa mais tardia, mas a gente tem muitas figuras, e ela fala, aparecem nos banquetes, né, e geralmente as figuras femininas que estavam presentes nos banquetes eram as retaira, né, as tairas, não sei como é que a gente fala isso, acho que a gente usa esse termo, retaira, né, e ela vai falar, né, que elas são diferentes das prostitutas, né, em geral, e que são diferentes também das esposas, né, e que são umas figuras que têm bastante significado, né, embora ela faz isso com um tom de crítica, como o Gustavo já apontou, dizendo que ela acha estranho ter tantas figuras, tantas essas aparições dessas mulheres nessas cenas, de serem só a etaira, ser só essas, vamos usar a tradução, essas companheiras, essas cortesãs, como alguns traduzem no português, né, que tanto de cortesã que tinha, todas as imagens que aparecem aí, então é isso. Enfim, eu fiquei pensando nessa proposta dela, e eu lembrei de duas figuras muito interessantes e que estão associados, né, a essa figura da Etaira. E aí, que eu falei com vocês que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu trouxe duas historinhas para contar para vocês. A historinha, mas a história de verdade, né, assim. Pelo menos elas são documentadas, né, a gente tem... é claro que os documentos, eles podem sofrer as críticas, né, eles têm uma perspectiva específica, a maioria deles, né, são escritos por homens também, então a gente ainda tem essa questão, mas eu queria falar um pouquinho para vocês, né, dessas mulheres que aparecem na literatura, né, nas literaturas, né, como figuras mesmo que lançam mão de certos artifícios, de certos recursos, né, de certos ardis, e aí talvez a gente venha para o título, que é essa questão das armadilhas do prazer, daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais por que eu estou falando disso, né, mas porque a gente sempre vê essas descrições, né, talvez por toda essa restrição, né, das possibilidades da mulher, a gente vê muito as falas ali circulando também em relação a Atenas, né, então a gente tem demarcado certo tipo de mulher em um determinado local específico da Grécia aí, né, devido a uma educação, a uma finalidade da mulher dentro dessa comunidade, que é a comunidade ateniense ali, mas não é, isso é uma coisa que parece que perpassa
historicamente, apesar delas terem bastante lugar dentro da literatura. Mas a gente vê, por exemplo, em Homero, né, figuras mesmo de divindade, como Hera, que é a esposa de Zeus, e aí é muito interessante essa figura dela de esposa, como uma figura ardilosa, que está sempre lançando mão de certos recursos para chegar até os pontos que ela tensiona. Né? Relendo a Ilíada desses dias mesmo, ela faz várias manobras para conseguir favorecer os gregos ali na batalha, enquanto Zeus está para o lado dos troianos. Ela chega mesmo a, de certa forma, tentar lograr Zeus, mas ele dá uns puxões de orelha, ameaça e tal. Então a gente tem essa opressão marcada aí também, embora essa figura seja extremamente interessante, com todos esses recursos que ela faz para chegar nos seus pontos, todos esses estratagemas, né? Com as outras não é muito diferente, até mesmo, né, com outras mulheres, com outras coisas que elas têm que lança a mão, e elas estão sempre presentes aí nesse imaginário que vem com a literatura. E é interessante que são muitas, e muitas, inclusive, que dão títulos a certas obras importantes, né, que vão nos contar, por mais que sejam literárias, eu estou falando agora de obras literárias, um pouco dessa história dessa Grécia Antiga. Eu posso citar, por exemplo, comédias e tragédias. Falando de comédia, a gente tem, né, bom, não tem um título específico, mas a gente tem a Licístrata, né, que é assim traduzida aqui para nós, né, que é uma personagem feminina lá do Aristófanes, que a gente já comentou em outras ocasiões. A gente tem Electra, a gente tem a Ifigênia, né, a gente tem a Antígona, talvez seja a mais conhecida, e todas com certas questões e usando de recursos, né, desse lugar calado, né, esse lugar sufocado do feminino, nesses tempos que são retratados nesses textos, para poder, né, chegar a determinados pontos, conseguir a Medeia, claro, né, esquecer da Medeia. O Eurípides, então, tem umas bem interessantes, né, a Écuba mesmo, daquela tragédia que eu passei para vocês na semana passada, e as outras mulheres ali também que aparecem. Mas, né, pensando nessas figuras que aparecem em outras formas de manifestação artística, que são, não é, tomadas como tairas, né, por exemplo, eu separei duas figuras para comentar com vocês, e eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito delas, né, que são a Neera e a Aspásia. Talvez vocês tenham ouvido falar mais da Aspásia do que da Neera, e a Aspásia a gente ouve mais falar por causa da associação dela com Péricles, e aí a gente tem de novo o masculino, né, trazendo, né, essa figura feminina para a história também. Bom, a Neera, vou começar com a Neera, embora não seja em ordem cronológica, para as duas mulheres que eu quero apresentar para vocês, né, ela é uma figura extremamente interessante. O primeiro capítulo desse livro que eu estou mostrando para vocês é dedicado a Neera, né, e é um livro que fala sobre faces do amor, né, que aparecem aí na literatura grega antiga. O subtítulo da Neera é justamente o amor servil, né, da escravidão à emancipação, e o da Aspásia, que eu vou falar depois, é dos reis da arena, a rainha dos reis. Né. Então, são duas figuras são diferentes, mas que têm pontos comuns, até por estarem nessa ordem, nessas descrições que são feitas, nessas narrativas que são apresentadas pelo Jacques Mazet, né? E eu vou começar com a Neera. A gente tem notícia dela por um texto que eu vou deixar para vocês, que é intitulado Contra Neera. É um texto que é atribuído a Demóstenes, talvez tenha sido escrito por Demóstenes, mas existe uma questão a respeito da autenticidade, né, da autoria desse texto. Muitos dizem que é um texto de Apolodoro. E ele conta para a gente um pouco dessa história da Neera. Ele vai trazer essa figura do século IV para o nosso convívio, né, porque é uma acusação. É uma acusação que é feita a essa mulher, porque descobre-se uma série de ações que ela, em companhia do marido, né, fazem em Atenas e que vão dar nesse processo. Vou falar para vocês até como é que ela chegou nesse processo, que deixa ela conhecida para a gente até hoje, nesse Contra Neera. A Neera é uma prostituta, por assim dizer, ela é uma hetaira,
que é diferente, a gente tem tipos de prostituição, né, como sinaliza ali a professora Cristiane Bron, né, a gente teria as porne, que são as prostitutas, vamos dizer, mais baixo nível, né, as prostitutas menos remuneradas, menos cuidadas, né, mais profissionais do sexo mesmo, sei lá como a gente chamaria isso. A gente teria ainda as polac, né, que seriam, a tradução que a gente tem para isso é concubina, e a gente teria as hetaira, que são essas acompanhantes, né. A Neera, ela começa como sendo escrava, né, e, bom, parece que ela tem uma espécie de ascensão dentro desse ofício que ela exerce, dentro dessa profissão que ela tem. Ela é comprada muito jovem, pelo que eu me lembro do relato do Jacques Mazel, por volta dos 5 anos, sendo ela siciliana, ela é comprada e levada para Corinto, onde ela fica trabalhando até determinada idade. Quando ela é comprada, né, ela se sobressai nas artes, né, do amor, por assim dizer. Ela é muito requisitada, ela tem vamos dizer, uma clientela fixa, e chega num ponto em que ela é comprada, né, da Nicarete, que era a proxeneta dela, que tinha comprado ela ainda criança por volta dos 5 anos, e ela é comprada, mas como era muito caro para comprar ela, 2 amigos compartilharam, né, a Neera. E eles se revezavam nos usos, né, dos prazeres, nos usos das habilidades dessa mulher. E esses dois, né, tinham um contrato que não era uma coisa legal, a profissão que ela exercia era uma coisa legalizada, principalmente em Atenas, né, ela trabalhava em Corinto, que é nas proximidades, então muita gente de Atenas saía e ia até lá também, para fazer essas visitas e fazer uso dos serviços dela. E eles ficam com ela durante um tempo, até que um deles resolve se casar, ou que os dois resolvem se casar, e não pega bem ficar mais, né, ficando a posse de um metal. E eles fazem um acordo lá, que pelo jeito não deixa muito satisfeita a antiga proxeneta, né, a Nicarete, mas que vai, né, eles pedem para ela o dinheiro, o valor que eles tinham pagado por ela, e para ela poder ter essa alforria. E ela recorre aos clientes, né, os de longa data, e inclusive tinha um chamado Frinion, né, porque ela é mulher, ela é hetaira, ela não tem a possibilidade de resolver todos os trâmites legais para fazer essa compra da alforria, por assim dizer. Mas ela consegue arrecadar com todos esses clientes, por assim dizer, o dinheiro necessário, que, se não me engano, são 1.000 dracmas e 220 minas. Segundo o relato de Jacques Mazel, parece que foi a mesma quantidade que, numa época próxima, foi paga pela alforria do Platão, quando foi vendido, estava sendo posto à venda. Então, vocês imaginam que ela não era já uma figura muito pequena ali, né, pelo relato que o livro traz para a gente. Ela consegue juntar esse dinheiro, né, passa para eles, e ela consegue se libertar. Só que tem uma cláusula nesse contrato de alforria dela. Ela não pode mais ficar em Corinto, né? Eles vão casar, vai ter uma série de coisas, ela não está mais trabalhando com a Nicarete, ela tem que sair dali. Ela não podia também ir para outra cidade, então ela, esqueci qual era a cidade especificamente, e ela não podia nem sequer negociar a própria liberdade. Aí um dos clientes intermedia isso, que é o Frino, que ela tinha de clientes antigos, paga, né, faz toda a negociação, e ele leva a Neera para Atenas com ele, né. Estabelece ela na casa dele, né. É interessante a gente ver esses tipos de trabalho, né, do sexo, porque a gente tem falei para vocês, as pornas que são menos favorecidas, por assim dizer. A gente tem as polac, que são as concubinas, né, parece que algumas das concubinas até viviam nas casas com os amantes, né, junto com a família, de certa forma. E a gente tem essas hetaira, que são essas figuras que vão aparecer nas cerâmicas dos banquetes, né, que estão ali fazendo esse festejo junto com os homens ali, que não era um ambiente
de certas figuras femininas participar. Mas o Phrynion leva ela para Atenas, instala numa determinada casa, não me lembro se é exatamente a casa onde ele mora, e ela participa ali dos banquetes e tudo, não é? E tem os benefícios de estar ali junto com ele. Eu não me lembro se com ele ou se anteriormente a Neaira já tinha 3 filhos que vão também junto com ela, só que chega um ponto que ela dá um bar nessa situação e ela foge com os 3 filhos e muitos dos bens, que alguns que ela conseguiu acumular nesse tempo e outros que eram do filho. E ela tem que sair dali e fica num ponto neutro. Aí é que ela fica numa cidade à parte, que é um ponto neutro, nem em Corinto, nem em Atenas, durante um tempo. Até que, né, ela tem de novo sua clientela, parece que a clientela até certo ponto anda junto com ela. E entre esses clientes ela vai conhecer um viúvo chamado Stefano, que é um viúvo ateniense, que topa casar com a Neaira. Né? Ele vai levá-la para Atenas novamente. Ele propõe, não é, inscrever os filhos dela na fatria dele, que é um grupo, né, uma associação familiar, uma espécie de associação de famílias próximas. Então, com isso, ele assume essas crianças, são três crianças, a menina, que depois vai ser chamada Fano, e 2 meninos, e, né, se ele conseguisse apresentar esses filhos como filhos dele e dela para a pátria, ele daria para eles o direito da cidadania. Mas isso é uma coisa que a gente está num tempo em que não seria permitido. Por quê? Porque cidadania, nessa época, é aquela que a gente falava um tempo atrás, em outros episódios, que é aquele das pessoas nascidas, né, de pai e mãe ateniense. Ela é estrangeira, como eu disse para vocês, ela é siciliana e morava em Corinto, alguns dizem que ela é lá de Corinto, enfim. Então, né, parece que ele tenta, sem muito sucesso, fazer esse golpe, e aí eles acabam começando a viver de pequenos golpes, né. Eles, por exemplo, segundo a lei que regia a época, né, que estava vigente à época, se é algo desse tipo, não vou falar com muita precisão, se, por exemplo, um cara fosse pego com uma mulher casada, teria que pagar uma espécie de retratação para o marido por questão do adultério, né? A mulher mesmo poderia, isso seria um motivo até para justificar divórcio, devolver a mulher para a família e por aí vai. E então eles aplicavam esses pequenos golpes. Olha, eu não vou contar para sua família, não vou, né, sujar seu nome na praça, na ágora, né, e tal, mas você paga tanto, a gente, né, restitui a honra da minha esposa e por aí vai, e assim eles iam vivendo, além da clientela da Neaira, a filha crescendo, né, começando a herdar da mãe também as atividades que rendiam para eles o sustento ali, até que chega num ponto em que eles armam para um cliente da Neaira, se não me engano, tentar ser pego com a filha dela. Ele fica amigo do Stefano, eles levam ele para um interior e tentam dar um golpe para pegar ele com a menina e com a mulher e acusar ele de como é que chama? Como é que eu falei o negócio agora? De traição, de adultério e receber o dinheiro. Só que eles dão uma viravolta na história, não cola e eles ficam precisando fazer alguma coisa para resolver a situação. O ideal seria que todos, né, tivessem estatuto de cidadão, mas tem a dificuldade do nascimento, né, da nacionalidade, por aí vai. Até que eles conseguem uma pessoa boa, né, disposta a se casar com determinadas posses, que renderia alguma coisa para eles chamada frástora, e que eles conseguem casar, né. O Stefano consegue arranjar um casamento entre Frastor e a Fano, que é a filha da Neaira. O Frastor era uma pessoa comedida, humilde, discreta, cidadão ateniense, mas que tinha seu trabalho e tal. E eles venderam a Fano para ele, não é, como uma pessoa recatada, uma moça, não é, boa, de família, de moral, discreta, não é, como uma cidadã ateniense deve ser. E acaba que ela não saiu nada disso na casa dele. Ela tinha uma vida acostumada com certas extravagâncias, ela não se submetia como uma esposa devia se submeter, e acaba que ele pede o divórcio, ele devolve ela e pede o divórcio, mas ela estava grávida.
que acontece, né? Ele tinha uma desavença muito grande com a família, ele não tinha filhos, acho que ele nunca tinha sido casado, e ele fica, numa certa época, muito doente. Aí o que acontece? Vai uma bela oportunidade para Neera e para Fano voltarem a se aproximar, né? Vão para a casa do Frastor cuidar dele, né? Pedem, não, eu errei, a Fano vem com todo um discurso, realmente, né? Eu me excedi, eu errei, mas pelo nosso filho, né? Tenta conceder pelo menos a cidadania a ele, para não dar um destino ruim para a criança. Você também, né, com isso, você não deixaria tudo que você tem para sua família, que você odeia mais do que a mim, e por aí vai, e né, até certo ponto ela tenta, mas não dá certo. Então eles continuam investindo, elas e o Stefano continuam investindo na tentativa de resolver essa situação deles todos. E ali o Stefano conhece um senhor bastante interessante chamado Teógenes. E esse senhor, por sorteio, é eleito arconte-rei em Atenas. Eu não sei como que eles faziam, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha fake news, não tinha um monte de coisa, então esses senhores não sabiam muito bem, né? Não sei como, se todo mundo se conhecia pessoalmente em Atenas, mas eles, pelo jeito, não sabiam muito bem das histórias da família. E o Teógenes acaba fazendo amizade com o Stefano. Quando ele é sorteado para arconte-rei, que inclusive é um dos cargos mais respeitados, né, das pessoas que são mais tranquilas dentro de Atenas, não é, que é justamente a pessoa que é responsável até pelas grandes dionisíacas, pelas questões religiosas, então é uma pessoa acima de qualquer suspeita dentro da cidade, eles acabam conseguindo casar a Fano com esse Teógenes, que é arconte-rei. E com isso, proximidade da família, o Stefano acaba virando uma espécie de secretário, de assessor do Teógenes. O que acontece, né? Também não dá muito certo isso daí. Por quê? Acaba-se com o passar do tempo, eu não sei até que ponto que o Teógenes foi enganado, descobre-se, começa-se a falar dessa procedência dessa moça, né? Que ela não era ateniense, que ela não era essa moça, né, de moral assim, acima de qualquer suspeita, como deveria ser, não é, a rainha, a Basileia, né, a Basilina, perdão, que era a esposa do arconte-rei e que, inclusive, era responsável por algumas das cerimônias, né, vamos chamar assim, dos ritos mais importantes dentro da cidade, que eram aqueles de honra a Dionísio. Ela seria uma espécie de esposa mesmo do deus Dionísio. E essa honraria, esse cargo, só poderia ser dado a mulheres que tinham duas condições, atenienses e que não conhecessem o homem, que fossem virgens. Ela já tinha até um filho. Então, né, vai saber como é que chegou nessa situação. E isso vai dar processo, deu um rolo danado, a ponto do Teógenes, né, se dizer enganado pela família, né, e conseguir, depois de muita coisa, salvo engano meu, se livrar dessa situação toda, né, e a culpa recai sobre elas, né, o Stefano sofre um processo muito sério, ele poderia mesmo, eu não sei, a gente não tem relato nesse Contra Neera de qual que vai ser o desfecho dessa história especificamente, como que eles acabam, a gente só tem a acusação, mas, né, o Stefano poderia mesmo ser penalizado com a retirada dos direitos de cidadão dele, eu esqueci como é que a gente chama isso, atimia, né. E o interessante, né, é que a gente tem nessa história, todo um preparo dessa figura feminina para ela conseguir chegar onde ela chegou, né. Essas etaira, elas têm toda uma instrução, uma educação, um jeito, né, de se constituir dentro desse que elas fazem, e que vai fazer com delas totalmente, além de diferente das Polak, diferente das Polak, diferente das que são porné, elas são diferentes também das esposas, e aí a gente tem, né, toda aquela história que vem sendo, aquelas figuras que vão sendo apresentadas para a gente ao longo, até certo ponto do documentário, e eu vou ler para você só um trechinho, nessa metamorfose de Hera, nesse capítulo sobre a Neera, que fala sobre isso, né, e ele diz o seguinte: tal dura é a lei no encanto, que deve vencer a imperfeição, a precariedade dos adornos. E aí ele cita um trecho. Gente, falhou a memória aqui de quem que é agora o trecho. Mas aí a gente tem as colas, né? A gente tá falando demais, eu vou terminar, tá?
que é de um escrito que não conheço exatamente, mas é o seguinte: o Metaira deve sempre... A gente tinha, inclusive, né, para vocês terem uma ideia, manuais de comportamento, não só para as mulheres, mas para as etárias também. Olha a descrição. O Metaira deve sempre se mostrar mais amável que uma esposa. Por mais desagradável que seja esta lei, você deve observá-la. A cortesã, ao contrário, sabe que só se prende a um amante à força de cuidados, senão ele terá de procurar outra. Termina a citação que tem no texto. A cortesã deverá, portanto, utilizar todo o arsenal do coquetismo da época, que lhe permitirá atrair a atenção e estabelecer o contraste com aquilo que a esposa representa. Então, né, a gente tem toda uma diferença, inclusive no papel da esposa, que é aquela pessoa que aprende, quando muito, um pouco de música, né, algumas questões, aprende os rudimentos da culinária, da cozinha, né, e se prepara para ser esposa, para ser, né, aquela pessoa que vai garantir a descendência, né, vai garantir esses atenienses existindo. Então, a gente tem essa primeira figura que representa bem, né, isso que vai de encontro a tudo isso, vai de quebra, porque ela usa mesmo de todos os recursos que ela tem, apesar dessa condição desfavorável, e chega num ponto, a ponto de ficar famosa para a gente até hoje, né, claro que pelo processo, pelas acusações, mas a gente continua, né, com essa figura tão intrigante, uma figura feminina que se destaca tanto aí da história grega antiga, e talvez mostre para a gente essa relação, né, do homem com as mulheres, né, essa questão da misoginia, num primeiro momento. A outra eu vou falar bem rapidinho, é a Aspásia. É uma figura diferente, mas que tem pontos que se juntam com certos aspectos da história da Neera. Primeiro porque a Aspásia também é uma estrangeira, né, e isso é um peso muito grande. E a Aspásia, como eu disse para vocês, ela foi casada, pelo que alguns dizem, né, pelo que parece que é a verdade, com Péricles, né, que era um legislador extremamente importante, né, inclusive a quem se deve uma lei muito interessante, que é essa que vai ser instituída por volta de 450 a respeito da cidadania, né, de serem considerados, a partir dessa época, exceto alguns intervalos, cidadãos aqueles nascidos de pai e mãe ateniense. E extremamente interessante isso, por quê? Porque essa lei vai atingir o filho que o Péricles vai ter com a Aspásia também. Eles têm um filho, mas a Aspásia ela é nascida em Mileto. O filho deles, então, né, pela própria lei instituída pelo Péricles, não pode ter cidadania ateniense. Né? E então é uma questão extremamente estranha, né, dentro dessa história. Mas a Aspásia é diferente, né, dessa questão da cidadania, né, da falta de cidadania grega que ela tem semelhante ou idêntica a essa situação específica com a Neera, ela é uma figura que se destaca, né, não somente por todos esses conhecimentos, essa educação, né, para se tornar um Metaira. Embora a Aspásia seja conhecida principalmente por textos cômicos, né, como Metaira, ao que tudo indica, ela era, né, alguns dizem ela como amante do Péricles, ela era mulher do Péricles mesmo. Péricles se separou e, depois de separado, ele casou com a Aspásia. Não se sabe se, né, ele já estava encantado com ela antes, porque ele já tinha, né, agido em certas questões de guerra lá para os lados de Mileto, né, ou se eles se conheceram depois, quando ela sai por volta dos 20 anos e vai morar em Atenas. E o interessantíssimo na Aspásia, além dessa relação dela com Péricles, é a forma como ela se sobressai por si mesma. Ela é uma mulher extremamente inteligente, muito habilidosa, e diferente da Neera, ela é uma mulher, né, discreta, que não se maqueia, não é extremamente comedida, que tem uma fala que, né, mesmo o Jacques Mazet descreve como uma fala branda, né, extremamente entendida da língua, do dialeto ático, que é o de Atenas, mas assim como tem também essa fala totalmente moderada no dialeto jônico, que é o dela, né. E ela é uma figura extremamente interessante que se destaca porque ela foi uma filósofa, né, ela tinha, vai saber se por causa da influência de Péricles ou pelo brilho próprio, eu acho que muito pelo brilho dela também, ela tinha uma escola de filosofia em Atenas, né? Ela tinha uma escola que é onde se ensinava retórica, né? Alguns dizem até que Sócrates foi, né, aluno de Aspásia. A gente não sei até que ponto isso pode ser
considerado verdadeiro, mas que ele era frequentador da casa dela e do Péricles, isso é verdade, assim como o Fídias, que eram várias pessoas importantes da época, Anaxágoras mesmo, dizem que foi professor dela, né, na Jônia, também frequentava e eram amigos do casal, né, e a gente parece ter uma relação de respeito entre ele e a Aspásia, entre Péricles e a Aspásia, inclusive comentando num tom bastante, tentando ridicularizar, que ele chegava em casa e ele beijava ela quando ele chegava em casa, né, então a gente não tem tanto uma relação, aquela relação que a gente vê das outras esposas ali atenienses, né, das outras mulheres com seus maridos, não é? Enfim, a gente tem várias tentativas, a Aspásia talvez ela entre para a história, talvez muito por essa associação com o Péricles, o que é uma pena, não é? Mas também por sua grandeza própria, né? Por todo esse destaque que ela mesma tem, com toda a sua inteligência, o seu comedimento, não se perfumava excessivamente, né? São traços que são atribuídos a ela, e fica, né, como uma figura, embora todas essas virtudes que ela tivesse, inclusive intelectuais, devido talvez aos dissabores, né, as pessoas que tentavam ali se contrapor politicamente a Péricles, passa, de certa forma, para a história como metáira também, né, e, né, enfim, a gente também não tem, eu não sei, não tive muita notícia, não consegui, pela pouca coisa que eu pude ler nesses últimos dias, a respeito dela, um desfecho para ela. Tem gente que diz que quando Péricles morreu, ela também morre, não é? Tem gente que diz que até ela sofrendo um processo em determinada época, Péricles vai ao tribunal interceder por ela e chega a chorar, ele com 65 anos de idade, ele era, acho que 25 anos mais velho que ela, né, frente ao tribunal, né, aos jurados, pedindo para que ela não fosse, não é, mandada para o exílio, como a Anaxágoras já tinha sido, e por aí vai. Enfim, né, a gente tem, então, interessante nessas histórias que eu contei, tentei ser breve para contar para vocês, não é, vários desses elementos que vão surgir a respeito dessas figuras femininas, mas a gente tem também, né, o que me chamou a atenção ali da fala da Christiane Bron, que são, né, esses destaques que são dados a essas figuras que são consideradas hétairas. Il y a d'ailleurs une différence en Grèce entre la prostituée même et l'étaïr. L'étaïr est quand même un petit peu comme la geisha japonaise, en fait, qui est une femme normalement relativement cultivée, qui permet d'avoir des échanges et qui n'est pas simplement une prostituée. Et je crois que parmi les étaïrs, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont laissé des traces au niveau des inscriptions ou au niveau des gens, finalement. Elles avaient un rôle social dans l'Athènes du 5e siècle qui était assez important. Il est pas très connu. Le problème sur les images, c'est que très souvent, dès qu'on voit une femme qui n'est pas dans un contexte de gynécée, hein, on dit tout de suite c'est une hétaïre. C'est très difficile de prouver le contraire, comme c'est très difficile de prouver que c'est vrai. Moi, je serais plutôt encline à penser que ça ferait beaucoup d'hétaïres. A gente tem, às vezes, né, como no caso da Aspásia, talvez até uma questão política envolvendo, que vai dar esse aspecto, esse tipo de descrição em alguns dos documentos que nós temos e que nos restam. Eu vou deixar para vocês esses documentos, inclusive ela é, de uma forma até irônica, apresentada para a gente num diálogo de Platão, que é o Minexeno, tá? Enfim, só uma coisa que eu lembrei, que foi aquela referência que é feita, se não me engano, pelo John Winkler, ao Aristóteles, né? We revolt against reading Aristotle's description of family relations in terms of politics, when he says that the husband and the wife and the children and slaves are related as political systems are, that the father is related to the slaves as an absolute tyrant. He gives commands and they must carry them out. The father is related to children as a benevolent king, benevolent, but nonetheless, he gives commands and they must be carried out. Then he says that the husband is related to a wife, and there he says something very peculiar. It's related as members of a democracy, but just as in a democracy, certain citizens are picked out for an biannual election to be temporarily the leaders of other citizens with whom they are theoretically equal, so too a husband is related to a wife in the same way, except that it's permanent. É engraçado, né? Na Ética Nicomaquia, Aristóteles fala da relação entre marido e mulher como aristocracia,
que é, né, sempre a gente tem essa relação entre as partes, mas que os melhores é que comandam, e ele, né, nessa relação, o Aristos e aí, né, o Aristos é o homem, é o marido, né, no caso. Mas é interessante que é o seguinte, a gente tem umas imagens, eu vou mandar para vocês também, do Aristóteles, inclusive, se não me engano, é o Jacques Mazal que relata isso, do Aristóteles como sendo montado por uma prostituta, por uma, sei lá, uma etaira que ele tinha, que ele frequentava, por assim dizer, servindo mesmo de burro, brincando de cavalinho com ela. Tem uns desenhos aqui para mandar para vocês dessa imagem. E interessante é que Aristóteles, né, ele casou, depois que a mulher dele morre, a primeira esposa, ele casa com uma escrava, né, que era uma Erpília, se não me engano, que era a escrava dele, e é com quem ele tem o filho Nicômaco, né. Então, a gente fica nessas histórias, assim, que tem suas ambiguidades também. Mas nós estamos aí, e aí a gente fica pensando, né, apesar de toda, né, essa herança que vem dessa misoginia, a gente ainda tem certas mulheres fortes bastante, não é? Talvez por seus ardis, por seus recursos, né, que conseguem se destacar aí mesmo no meio dos gregos, e continuamos nessa labuta aí também, por nosso lugar ao sol. Obrigado, Juliana. Foi excelente, como sempre, a sua fala. E queria passar a bola aqui. Eu não vou falar muito, não. Tem a questão sempre da tradução, né, do francês, não do grego, né, do francês para o português, um subtítulo, né? O subtítulo fala as armadilhas do desejo, né, e não exatamente do prazer, né? E há, obviamente, uma diferença, né, entre prazer e desejo, que a própria Julia Cissa, né, insiste, né, falando, bom, prazer era exatamente aquilo que perturbava os padres da igreja, né, os pais da igreja, os patriarcas, né, da igreja, estavam realmente duvidando dos prazeres, ou seja, evitando os prazeres a todo custo, enquanto que os gregos se interessavam pelo desejo, né, eles tinham uma atenção ao desejo, um cuidado com o desejo, era justamente tratava-se de moderar os desejos para, né, não se tornarem escravos do desejo, mas para que eles pudessem cuidar de si mesmos, eles precisavam, né, governar os desejos, os seus próprios desejos. Então, esse cuidado do desejo, né, esse governo do desejo para governar a si mesmo, né? Então, obviamente, assim, toda a questão da moderação dos desejos fazia parte das éticas, né, das éticas gregas. Aí o Foucault trabalha bastante isso, né. Então, eu vou falar um pouquinho do Foucault, né, um pouquinho, né, isso que aparece na fala do Murray, né, quer dizer, a questão da problematização da sexualidade, né, que o Foucault trabalha muito, obviamente, isso, né, a história da sexualidade. Ele tem tem um primeiro livro em que ele trata da história da sexualidade no século XIX na Europa, mas uma boa parte dos estudos que Foucault faz sobre a história da sexualidade retomando, né, a questão dos gregos, né? E lá você tem, assim, vários cursos que Foucault deu no Collège de France, mas tem também 2 livros, né? Um é Os Usos dos Prazeres, né, inclusive, o título. E lá você percebe que como é regrada a relação do marido com a mulher, né? Como é regrada a questão do uso desses prazeres, né? Justamente para que a pessoa não se perca, né? Não perca a si mesma. Mas uma coisa interessante, né, e a pergunta que Foucault tem, né, a pergunta que interessa a Foucault e talvez, eu não sei se ele chega a responder, né, sinceramente agora não saberia dizer se ele chega a responder essa questão. A questão seria por que a sexualidade se torna, né, esse ponto sobre o qual incide toda a questão moral, toda a nossa questão moral, né, incide sobre a questão da sexualidade. Por que nós devemos tratar
o porquê nós tratamos, né, e devemos tratar da sexualidade, das questões sexuais, né, desde um ponto de vista moral. Por que isso tange a moral? Por que a sexualidade tange a moral, diz respeito à moral? É uma questão muito curiosa, porque vai incidir justamente aí no desejo sexual todo um aparato de repressão, né, e controle mesmo das pessoas. Né? Por que é tão fácil controlar as pessoas, governar as pessoas por controlando o desejo sexual, né? Enfim, é uma questão ampla. E eu não sei se o Foucault responde essa questão. Eu acho que a gente teria uma resposta evidente e clara com Freud, né? Mas, bom, isso não vem muito ao caso. O curioso, né, nesse episódio é que, falando da misoginia, né, em princípio, o tema principal seria justamente essa relação do marido com a esposa, a gente fica... essa misoginia parece ser tão importante, né, que as principais relações sexuais abordadas no episódio são as relações heterossexuais, né? São essas relações que são sexualmente ou moralmente trabalhadas pelos gregos, né? Assim, a questão da relação com a mulher, embora apareça, né, por exemplo, nos livros de Foucault, há uma moralidade da relação do marido com a sua esposa, mas assim, as questões morais mesmas aparecem nas relações heterossexuais. É ali que elas são problematizadas, né? O que quer dizer problematizar, né? Para Foucault, problematizar é sempre tocar um assunto a partir de questões que relevam, ou que dependem, ou que remetem, né, ao sujeito, né? Digamos, o que é o sujeito? Bom, hoje em dia, ou até um certo ponto, na época do Foucault, pelo menos, para a gente saber o que é o sujeito, a gente precisaria saber o que é a sexualidade. Qual é a verdade? Bom, a verdade, mesma coisa. Problematizar a sexualidade é colocar questões de verdade à sexualidade. E questões políticas, né? Então, sempre esse tripé em Foucault, sujeito, verdade e poder, né? Ou ética, conhecimento ou ciência e política, que são esse tripé são modos pelos quais um modo pelo qual vários assuntos são problematizados, né? E a questão da sexualidade não seria diferente, né? Problematizar a sexualidade, então, é colocar perguntas a respeito do que é o sujeito, né? A partir da sexualidade, como se regular a política, né? Tendo como centro a sexualidade, e aí o Foucault pensa as questões da biopolítica, né? E as questões da verdade, né? Durante um tempo, a verdade, né, se encontra na sexualidade. Ou, né, enfim. Então, a posição da mulher, nessa posição de minoridade, né? Quer dizer, a questão que a mulher ela não poderia ser um ser humano pleno, né? Ela sempre lhe falta alguma coisa, sempre lhe falta, e até mesmo a condição política, né? Se ela tem alguma influência política, ou se ela tem que fazer isso por meio de um homem, né? E essa condição de minoridade, que tem a ver justamente com a ética, né? Quer dizer, a ética como sendo um processo de alcance de sair dessa minoridade, alcançar o governo de si, né? Se a gente utiliza uma expressão latina, ser sui iuris, né? Ser do seu próprio direito, né? Enquanto que a mulher é sempre alterius iuris, o direito da mulher está sempre nas mãos de outrem, né? Nas mãos de um outro. Ela nunca tem em suas próprias mãos o seu direito, né? Ela sempre, para exercer o seu direito, ela depende de outro. E essa situação de minoridade é sufocante, né? Imagino que tudo que as mulheres têm que
tem que fazer, né, com astúcia para reverter essa situação política de minoridade, né, não emancipada, né, como todas vários grupos sociais, né, ao longo da história dos humanos, são menores, são considerados menores, né, ou seja, eles não têm essa capacidade de ter o seu próprio direito em mãos, né. A gente pode pensar, por exemplo, claramente nos judeus ou nos negros, né, que apesar de terem, assim, por direito, né, uma igualdade, de fato, né, são alterius iuris, ou seja, eles são menores, são considerados incapazes de refletir por si mesmos, incapazes mesmos de gerir sua própria potência, né. Então, essa questão da minoridade, né, ou seja, é um próprio impedimento de um processo ético, né. Você pode ter um processo moral, né, um processo, ok, eu me adequo a regras morais, e nesse sentido eu sou honesto, né, ou honesta, porém, eu jamais serei uma cidadã plena de Atenas, né, isso é impossível, né, para uma mulher, porque ela não tem esse aspecto político, né, ela não é uma igual, né, ela é uma menor, e nesse sentido ela está para sempre dependente de outrem. O que é interessante no episódio é justamente, e isso junto aqui com o que a Juliana falou, né, é o destaque que se faz né, da ambiguidade da posição da mulher. Embora haja todo esse papel, digamos, bem determinado da mulher como um ser menor, né, justamente por ser menor, ela precisa desenvolver, né, e talvez tenha uma função subversiva, né, dentro de uma sociedade maior, né, usando o fato de ser menor, né, não quer dizer menos potente, né, é simples, e ao contrário, né, talvez alguma coisa de menor seja extremamente valioso, né, e aí é a ambiguidade dessa situação de menor, né, a ambiguidade justamente por não estar enquadrado dentro do âmbito maior, da maioridade, né, a ação do menor, ela pode, talvez, escapar desses grandes dispositivos da maioridade que são extremamente determinantes, né? Então, o menor teria, né, de alguma maneira, justamente por não se encaixar nos esquemas da maioridade, teria que desenvolver, né, com astúcias, dentro da clandestinidade, por trás dos panos, na ilegalidade, maneiras de produzir a sua liberdade, né? De fazer-se sujeito, né? De exercer um poder e de dizer sua verdade, de alguma maneira. Então, sempre essa minoridade força, talvez, aqueles indivíduos que estão menores, né, a desenvolver um projeto ético, um projeto de conhecimento, de saber, e um projeto político que é, de alguma maneira, subversivo dentro do esquema da maioridade, né? Dentro do esquema político, científico e moral da maioridade, né? Então, esses menores, eles têm alguma coisa de muito interessante a mostrar, né? E é justamente essa ambiguidade que aparece, né, na ambiguidade do ser menor, né, que aparece com essas personagens femininas, entre as quais aquelas que a Juliana mencionou, né, que são menores e que dentro dessa minoridade, e por estarem dentro dessa minoridade, isso não lhes retira de modo algum a potência que elas têm, mas essa potência tem que se desenvolver fora dos esquadros, fora do sistema, fora dos aparelhos da maioridade, né? E, nesse sentido, elas têm um potencial subversivo dessa ordem maior, né? Bom, acho que era isso que eu queria falar, mais ou menos, né?
Então, valorizar a questão do menor, né? Obrigado, Leon. Então, passamos a bola agora para o Thiago. É só, assim, depois de, né, obviamente, dessa explanação, né, excelente da Juliana sobre exatamente essa ambiguidade que foi, de certa forma, invocada no vídeo, ainda que tenha sido nos últimos minutos, né, nos minutos finais do vídeo, talvez eles devessem ter dedicado um tempo a mais sobre essa questão, né, sobre esse contraponto. Mas é uma própria ambiguidade que, enfim, é criada talvez com a própria construção do mito da democracia ateniense, né? Aquele mito que está ali no discurso fúnebre do Péricles, né? Que o Tucídides mostra na história da Guerra do Peloponeso. E ele denuncia, né, de certa forma. Então, a sociedade ateniense, não é? Que é, de certa forma, herdeira também dessa civilização que é extremamente guerreira e agressiva e misógina, como era a civilização micênica, isso, de certa forma, passa também na formação dessa cultura e dessa organização social que depois se chama, né, que se convenciona chamar de democracia ática, né? Então, exatamente isso, quer dizer, essa ambiguidade dessa mulher, não é? Dessa figura feminina que você tem ali com Atena, né? Com a própria Atena, e com Afrodite, com Sofrosine, né? E cada qual, de certa forma, num lado da arena, né? Nas grandes guerras, né? No relato das grandes guerras. E, enfim, e como isso, de certa forma, passa também nesse imaginário da tirania doméstica em comparação à tirania da cidade. E acaba por ser uma tirania altamente desproporcional, né? Como a Ionatos, né? Menciona. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux pas vivre en Grèce, parce que je vais être très dure peut-être pour les Grecs, mais je dirais aussi, quand il dit Elitis, il s'offre des tyrans, et quand on s'offre des tyrans comme ça tout au long de l'histoire très fréquemment, c'est aussi parce que quelque part on porte beaucoup de petits dictateurs en nous. Acaba por ser uma tirania extremamente desproporcional, né? Aí você pega, como relatado já pela Juliana, até o próprio exemplo da Phyllis com Aristóteles, né? Acabou virando uma lenda enorme, inclusive, né? Com um jarro ali, famoso jarro da Idade Média, retratando a submissão, né? Digamos, do homem de gênio, né? À mulher que é uma tirana doméstica. E o próprio exemplo da Xantipa, né? Que joga os dejetos sobre o Sócrates quando ele está voltando para casa depois de muito tempo fora ali, né, digamos, excursionando pela Ágora, né? E torni a casa perché ti si faccia da mangiare, te ne infichi se i tuoi figli hanno fame, per te conta di andare a chiacchierare con i piedi nella polvere. Sono 2 giorni che sono sola, 2 giorni senza avere quasi nulla da mangiare, pensi forse che si possano mangiare le tue parole? Ascolta, Xantippe. I tuoi discorsi li conosco a memoria. Ma come, se non mi lasci mai parlare? Atene, la sua città è vinta, gli ateniesi si fanno massacrare e lui va passeggiando con dei fannulloni, dei cialtroncelli che l'ascoltano. Su via, Xantippe. Hai annoiato tutti con i tuoi discorsi e invece di schernire la pretesa ignoranza della gente faresti meglio ad osservarti. Ma guardati, guardatelo questo pulcioso! E como essa, de certa forma, essa ambiguidade, ela é, de certa forma, suprimida e levada a esse estado de submissão, levado ao seu paroxismo na época medieval, né, pelos pais da igreja, apesar até do próprio mito da Virgem Maria, que congrega tudo isso, mas está sempre ali relacionado ao homem, né, sempre relacionado ao homem. Isso também, de certa forma, é tomado ali, enfim, da cultura grega, da posição, por exemplo, de sempre se chamar a mulher que se relaciona ao homem, na melhor das hipóteses, principalmente em se tratando de filosofia, como uma cortesã, né? Você tem o exemplo, talvez, da escola, né, da corrente de pensamento que tenha sido a mais, digamos, democrática
apesar de já ter sido no período helenístico, que é o Jardim de Epicuro, na relação dele com Leontina, não é? Que é, de certa forma, achincalhada, né, pelos tantos doxógrafos que escreveram sobre a escola epicúrea, não é? Sobre o jardim. E, enfim, talvez o exemplo mais tardio ali, talvez o Canto do Cisne, dessa participação da mulher e completamente estigmatizada, essa passagem da mulher ainda que pela contemplação filosófica, né, pelo bios theoretikos, que é a Hipátia de Alexandria, né? Quer dizer, enfim, há filmes até inclusive sobre, né, com a nossa cara Rachel Weisz, né? In the last days of the Roman Empire, at the fall of civilization, one woman, a legend ahead of her time, stood to unite mankind. Whatever may be going on in the streets, we are brothers. Where are the troops? No army could contain that mob. He's calling for the annihilation of women and children. As long as God grants me the strength, I will purify this city. All these years I've been studying, if I could just unravel this. Why should this assembly accept the counsel of a woman? Enough! If you choose to do nothing, though, you will continue to do the same thing over and over again, until there is no one left in this city. No people for this government to govern. E que mostra exatamente esse conflito, essa posição menor que é relegada, menoridade em que, de certa forma, perdura, tanto, enfim, legal, como o Leon bem, né, explanou, como, digamos, cognitiva, né, aquelas foram relegadas, isso vai perdurar até fins, né, pelo menos até fins do século XVIII, né? Em que aí vem ali uma posição mais acerba de tanto da Mary Wollstonecraft, né, quando escreve sobre a reivindicação dos direitos da mulher, como a Olympe de Gouges, né, já na aurora da Revolução Francesa, que propõe, não é, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher. Enfim, e ela não tem, infelizmente, um fim lá muito, muito lisonjeiro, né, termina na guilhotina. Então, eu acho que essa a ambiguidade é presente, ela é posta no vídeo, ainda que não com o devido, enfim, tempo. A própria misoginia também, né, nesse introito para falar do desejo, ela também só começa ali praticamente na metade do vídeo, né? Então, eu acho que, enfim, é um pano aí para manga e estou bastante lisonjeado de tê-los ouvido, né? Eu agradeço a participação também. Obrigado, Thiago. Acho que a gente agradece por você estar aqui conosco. E queria abrir já essa rodada para perguntas, debates, colocações. A Juliana fez ali um acréscimo de alguns pontos que ela recordou enquanto discutíamos, né, enquanto o Leon falava, né? Ela destaca aqui a relação das insinuações que Aspásia era quem redigia a maior parte dos discursos atribuídos ao Péricles, e ainda assim, em circunstâncias jurídicas, ela precisaria dele como tutor, né, frente às leis de Atenas, porque era estrangeira, que é outro ponto, né, do que o Leon colocava, dessa relação de uma minoria, né, de você relegar o sujeito a uma posição minoritária. Uma observação sobre a minoridade, não é só que porque era estrangeira, mas também pelo fato dela ser mulher. Se ela fosse mulher ateniense também, né, como o Leon apresenta lá a partir da fala da Julia Cícera. Elles n'ont pas une pratique de citoyenne et cela correspond à une donnée juridique qui est que les femmes ne sont jamais majeures, d'une certaine façon. Une femme est toujours une mineure. Cela signifie que, par exemple, dans un procès, une femme doit toujours se faire représenter par un tuteur, par quelqu'un qui est responsable d'elle, comme un enfant.
Un enfant, un jeune jusqu'à 18 ans est dans cette situation, seulement que 18 ans pour un mâle. Effectivement, il y a ce passage à l'âge adulte, et donc à la pleine possession de ses droits, et la maîtrise de soi, et pour une femme, cela n'arrive jamais. A questão é ser mulher mesmo, né? Não só ser estrangeira. Estrangeira só complica a situação. É que a fala do Plutarco é de qual arte, qual poder de sedução tinha aquela mulher a ponto de enlaçar em sua teia o mais extraordinário homem de estado de sua época e de, inclusive, levar muitos filósofos a falar dela com tanta pompa e tanta honradez. E eu acho que esse é um ponto também. Eu vi a imagem, eu vou colocar lá na edição, espero que o vídeo não seja censurado, do Aristóteles sendo montado pela Phyllis, e mesmo nesse momento, essa retratação, porque é sempre colocada o poder de sedução e de desvirtuamento que a mulher operaria em relação ao homem, como um perigo constante a ser evitado e a ser controlado. E isso como uma justificativa, inclusive, para mecanismos de controle como os que discutíamos aqui. Agora, eu queria, nesse momento que estamos abertos, eu estava assistindo a entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva sobre racismo estrutural, que eu recomendo, inclusive, acho que foi uma entrevista muito boa. E, em determinado momento, o Silvio Almeida vincula, inclusive, a relação racial, de um racismo estrutural, ao machismo, ao controle patriarcal, colocando ali o racismo, inclusive, numa vinculação à necessidade de controlar o útero feminino, ou seja, precisamos controlar a origem das crianças, né? A origem da filiação. E você controla isso controlando o útero feminino. Então ele vai vincular também a relação de um racismo estrutural ao machismo e a uma relação machista socialmente, né? Inclusive apontando que você não consegue combater uma sem combater a outra. Você precisa combater essas relações intrinsecamente. A partir do que a Diana falou, né, e de outras histórias, né, fica bastante questionável, né, o que se diz, o que algumas pessoas dizem aqui no episódio sobre a inexistência do amor heterossexual, né? Eu acho que foi o Murray mesmo que disse, né, assim, realmente não era amor, não havia amor a possibilidade do amor entre homens e mulheres, havia entre homens e homens. For the Greek world, romantic love was homosexual love. Heterosexual love is something that exists in heterosexual activity, say not love, because heterosexual love didn't exist. Engraçado você falar isso, que até era eu sei lá, eu tinha separado tanta coisa pra mostrar pra vocês que não dá pra mostrar tudo que eu separo, né? Eu sou louca, né? Eu vou juntando coisa e chega num ponto que não dá nem pra metade. Mas eu tinha separado, inclusive, um ponto que fala sobre isso que você está dizendo, a respeito dessa relação do Péricles com a Aspásia, né? Que é um trecho justamente que fala, deixa eu ver se eu encontro, mas que fala assim, se ela, né, a questão era ser a Aspásia, ser a estrangeira, ser a mulher, ser essa que tem, né, que vai sendo passada com essa figura de etário. Se fosse um rapaz, tudo bem, né, se fosse um jovem, né, ou outro tipo de relação, tudo bem, eu vou procurar, que se eu achar eu mostro para vocês, né. E tem as mulheres do vídeo, né, que, sim, várias delas estão ali condenadas ao silêncio, a mera alegoria, né, a mero adorno, a mera reconhecimento e, enfim, embelezamento da cena, mas o próprio filme, de alguma maneira, carrega essa herança, né, como todos nós carregamos, né, essa herança terrível, né, de um lugar menor para a mulher.
É engraçado, a gente tinha comentado sobre isso, inclusive, né, Leon, que você vê ali, é bem representativo mesmo, né, disso que está sendo discutido, é aquela figura que está sempre ali, sempre calada ou comendo, né, ou dedilhando, a citarista no banquete, né, é bem aquela figura do que a gente está discutindo aqui. E aí eu achei aqui o trecho para vocês, né, que é um comentário do Jacques Mazel a respeito disso que você fala e a respeito do que a gente estava falando, que é o seguinte: no fundo, todos os ataques urdidos contra Péricles visam a natureza dessa ligação com a Aspásia, e não mais a cortesã de outrora, mas não mais a espiã, que alguns diziam até que ela era uma espiã de Mileto, que era infiltrada ali, né, com Péricles, né, que trabalha em prol da boa causa de sua mãe pátria, mas a mulher liberada que insulta os preconceitos sociais, igual aos homens e ao seu homem. Em Aspásia, a reação popular visa a alma audaciosa que fecunda os espíritos de seu tempo, ao seu desprezo pelas ideias recebidas e sua generosidade. Enfim, não era exatamente esse ponto, não, mas era algo que falava mais ou menos nesse sentido, que o problema era ser a Aspásia e essa figura toda que ela representava. Se fosse um efebo ou qualquer coisa, estaria tudo bem, né? Isso acho que reforça essa questão da mulher sendo colocada como uma figura que vai desvirtuar, ou que pode desvirtuar o homem. Porque aí vamos lembrar, historicamente, né, a própria construção da criação do mundo judaico-cristã, né, com Adão e Eva, e com a Eva sendo a corruptora do homem. E eu lembrava agora, quando você falava da Aspásia como possível espiã, a notória história da Mata Hari, né? A dançarina exótica acusada de espionagem, que volta para as figuras das Hetaras, que eram aceitas justamente por cumprirem esse papel, né? Quer dizer, um papel delimitado. Quando ela ultrapassa esse lugar, que aí a gente vê na figura da Nera, da Aspásia, né? Quando a mulher ultrapassa esse lugar de ser apenas um veículo de satisfação masculina, quando ela se coloca socialmente, ela enfrentava objeções e enfrentava um sistema que impedia a sua presença. E acho que, infelizmente, de todas essas heranças gregas que a gente vê ao longo da série, essa talvez seja uma das heranças que a gente mantém um vínculo mais direto, né? De todas que muitas se perderam e se desvirtuaram, essa talvez ainda mantenha muito do seu vínculo originário, inclusive nessa confusão que é feita. A gente falava, agora mesmo, o Leon comentava, você também, Juliana, sobre essa relação da heterossexualidade e da homossexualidade, do amor entre homens e mulheres, e a gente tem figuras proeminentes da nossa política atual que confundem o que é misoginia ao dizerem que não são misóginas porque elas não são homossexuais. Uma figura que diz que não é misógina, que foi procurar, quando chamada de misógina, teve que procurar no Google e não entendeu muito bem porque não é gay. Então como é que vai ser misógina? E uma confusão que é uma confusão proposital até, na minha opinião, sobre heterossexualidade e homossexualidade com o que é uma relação institucional da mulher na sociedade. Achei o trechinho, posso ler? É pequenininho. É um comentário sobre o Plutarco, né? Eu não sei se essa citação é exatamente do Plutarco, até porque é tradução de tradução, mas vou deixar aqui para vocês, só para vocês verem. Louvam Simo, e vai justo nessa sentido que o Gustavo está falando há pouco, por amar as mulheres, e censuram a Péricles por amar uma só. Sentindo, isso é uma citação, eu acho que está na vida de Péricles, do Plutarco, a citação aqui não é muito coisa, mas de todo jeito ele comenta o que o Plutarco fala sobre o Péricles. Sentindo com um instinto muito justo que a lascívia aproxima um chefe dos seus soldados, enquanto uma paixão violenta isola aquele que a experimenta. Ele termina a citação e ele comenta: ninguém o censuraria Péricles
por amar os jovens, nem por desprezar sua primeira mulher. Mas fica-se escandalizado por ele considerar a segunda como um ser humano, por viver com ela em vez de relegá-la ao gineceu, por convidar à sua casa os amigos com suas mulheres. Tudo isso é espantoso demais para ser natural, e Aspásia é brilhante demais para ser uma mulher honesta. É revoltante, né, Juliana? É revoltante porque a gente ainda vivencia esse tipo de coisa, entendeu? Totalmente. A casa sentava à mesa na casa dela, do Péricles, com Fídias, com Sócrates, com Anaxágoras. Ué, se hoje em dia você sai só com seus amigos homens, você também tem reações, né, embora as diferenças resguardadas, ainda tem essas coisas também. Você não é, você entra sob todas as suspeitas porque a mulher que só está andando com homens, ou, né, tem certos tipos de relações com as pessoas, se abraça as pessoas e por aí vai, né. Então, infelizmente, essa herança, né, tá mais com ranço, né, sei lá, é isso que eles estão... Se você sai com os amigos homens, você não é uma mulher bela, recatada e do lar, né? Como se deseja parte da sociedade. Que acho que é triste porque, se não disser qual é a referência, poderia-se dizer que é um texto escrito por alguém dos dias de hoje. Infelizmente. Porque a gente segue vendo isso, né? A gente segue vendo pessoas que mantêm esse discurso. Você pega o que a Ionatos, né, que ela falou a respeito de não querer viver na Grécia. Quelle était la condition de la femme? Ça a l'air d'être pas terrible, en fait, d'être assez machiste, assez dur, assez... Alors moi... Déjà, j'ai souffert un tout petit peu de ça dans la Grèce moderne. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux pas vivre en Grèce. Ter que se exilar, né, da Grécia, embora na França, onde ela vivia ou vive, não sei, também ainda tem muitos traços machistas, né? Enfim, quer dizer, você não poder, é como você não ter que se exilar por uma condição, né, por uma condição, para sua condição social, é impressionante, né? É uma das razões pelas quais ela não quer viver na Grécia, né, moderna. Isso é impressionante, né? A gente, enfim, acho que a gente sente isso muito no Brasil também, muito, né? Muito, é impressionante. Eu não sei nem se é uma herança grega, né? Se a gente pode chamar isso uma herança grega. Não vem dos gregos isso, né? Para nós. Acho que vem... não vem, né? Já está aí, a gente já nasce nisso, né? Toda essa estrutura, né? Digamos que o Gustavo mencionou, né? Essa ideia de que um racismo estrutural. Você também tem, né? Uma misoginia, né? Um sexismo, né? Estrutural, né? Porque é uma maneira de você exercer as dominações, né? Acho que essa fala do Leon não é a lógica do patriarcado, não é uma exclusividade grega, né? Mesmo quando a gente pensa na antiguidade. Acho que eu não vejo, para caminhar no mesmo sentido da sua fala, não, a gente nasce nisso talvez porque eu não vejo outra herança. As heranças foram construídas, todas elas imbricaram nisso, né? A nossa herança judaico-cristã carrega isso, a herança grega carrega isso. Se a gente pensar numa herança árabe, carrega isso também. Então é muito triste. Eu lembrei agora de uma vez em que eu pude ver um extremo disso, que foi estando num hotel, numa viagem, e havia lá um casal, o marido, a mulher e um filho. E a mulher, ela vestiu uma burca
e enquanto o marido e o filho sentavam e conversavam, ela servia todo o café da manhã para o marido e para o filho, para depois que eles tivessem terminado, né, que eles já tivessem terminado seu café, com tudo pronto, é que ela pedia permissão e ia lá colocar alguma coisa para si. E a própria entrada e saída do local de café do hotel, né, ela sempre caminhava atrás dos dois, sempre se mantinha atrás dos dois, sempre não direcionava o olhar para nada que fosse além deles ou de algo de algo para qual eles pedissem, né, no caso do café ou da bandeja. E ali, para mim, acho que foi o momento mais extremo de uma relação, que é quase como uma metáfora, né? Uma metáfora arquetípica do que a gente vivencia como sociedade, porque dizer que aquilo ali foi um extremo não exime o que acontece regularmente na nossa sociedade. Sim, acho que eu vou falar é chover no molhado, né? Mas quando a mulher nas nossas sociedades, assim, no século passado, né, ela começa a ganhar, soltar um pouco das estruturas machistas, né, ela entra, para entrar no mercado de trabalho, né, quer dizer, é para ser explorada enquanto trabalhadora, né, e, enfim, ela acaba acumulando, né, de fato ela não sai totalmente do machismo, obviamente que não, e entra dentro da exploração econômica, né? Sendo ela mesma uma trabalhadora. E acumula essas duas formas de exploração. Né? Enfim, é um destino difícil, né? O destino da mulher. Ela sai praticamente ali digamos, a objetificação, né? Digamos, prioritária da biopolítica, e já entra também já estamos falando de psicopolítica, né? Quer dizer, já é uma outra forma também já de exploração, que já também, obviamente, era sumamente do corpo, né? E agora também passa para a própria psique, né? Já completa essa transição também para a própria psique, né? Mas continua ganhando menos, né? De toda forma, mesmo que, sabe, tem essa questão salarial também, mas mesmo que não seja por isso, a gente ganha menos reconhecimento. Não adianta, sabe? O espaço não se abre da mesma forma. A gente não estabelece certas, ou o entorno não estabelece certas relações com a mulher para que ela possa, né, a gente está falando dos gregos, florescer, né, explorar o seu potencial, sabe? Tem vários aspectos, e o Thiago fala assim, passou por um tipo de exploração. Eu acho que a gente sempre está nessas explorações psíquicas, sabe, assim, não sei se teve um momento em que a gente não tivesse esse tipo, né, sei lá, de trabalho de uma construção, né, de certo tipo de pensamento que não enredasse, né, a certo ponto as comunidades ou as sociedades como um todo, nessa ideia de que as mulheres são inferiores, que, né, por exemplo, né, em certo lugar a mulher tem que ficar calada, tem um lugar específico, não deve ser assim, não deve ser assado, sabe? Enfim, não sei se passa, eu acho que está tudo misturado há muito tempo, sabe? Há um tempo todo, sabe? Tirando certas circunstâncias, é claro, a gente não pode falar de 100%, né? Como eu disse, tem certas sociedades matriarcais e por aí vai, né? Mas, enfim. E diante do quadro atual, né, que nós estamos vivendo, acho que no mundo, né, inteiro, há um retrocesso mesmo, talvez, de alguns pontos que as mulheres alcançaram. É muito possível, como isso vem ocorrendo até em outros lugares, que elas venham a perder certos direitos, né? A gente já viu que se deixar vai diminuir as férias, né, para a maternidade, a insalubridade, né, do trabalho, enfim, isso tudo pode, o tempo inteiro tá em jogo, não está determinado, não está ganho para sempre, né? Então, o que as mulheres já conquistaram, elas, como os outros, podem perder, né?
Então, a gente tem percebido, né, um certo retrocesso, né, no governo brasileiro, né, as mulheres que tem lá, sei lá, a Damares e a Tereza Cristina, enfim, a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, né, ela não toca na questão feminista, né, e a Damares é o contrário, né, nega essa questão feminista. Então, as mulheres que de alguma forma passam a exercer um poder político, não fazem, né, como mulheres, né, elas não fazem, elas como que se esquecem, né, ou abandonam para se tornarem, para poderem ser reconhecidas, elas abandonam esse lugar e esse processo histórico que as fez estar ali onde elas estão, né? É como a gente poderia pensar, sei lá, nos pretos que chegam ao poder também. Eles têm que, assim, alguns, né, eles acabam negando a sua própria origem, como o cara lá da Fundação Palmares, né? Ele acha que todos essas lutas, né, pela igualdade ou mesmo pelo reconhecimento da raça negra, né, são prejudiciais, né, para a estrutura, porque não haveria isso, né, não haveria essa diferença, não há racismo, enfim, é uma negação, né. Então, a gente está vivendo o governo brasileiro, no Brasil, nesse momento, é um retrocesso incrível, né, até o aumento da violência contra as mulheres é impressionante, né, assim, ligado, claro, ao isolamento, ao confinamento, mas tudo no Brasil indica para uma possibilidade de você cometer violências e permanecer impune, né? Violências às mulheres. Acho que figuras como o do Sérgio Camargo, o da Damares, são ainda piores, porque o Sérgio Camargo não é só alguém que deixou de tocar na questão do racismo ou deixou de se colocar como negro porque assumiu essa posição. Não, ele é alguém que combate, né, o próprio movimento negro. Ele é alguém que destrói muito do que foi construído pelo movimento negro. Assim como a Damares também é alguém que vai atuar para uma destruição de muito do que foi conseguido ou construído pelos direitos humanos, né? Então, acho que a gente pode dizer que o Obama, lá nos Estados Unidos, não foi um presidente que atuou em prol do fim do racismo, né, que atuou em prol do movimento negro, mas ele não atuou contra. Acho que o Sérgio Camargo é alguém que joga contra, né? Ele é alguém que não só não joga, como ele veste a camisa do outro time e faz gol contra. É muito complicado. É muito complicado. Só para deixar aqui, talvez vocês já conheçam, não é uma referência nova, é um curta de 2010, que eu acho interessante, até porque ele é curtinho, e tem acho que 10 minutos, e eu achei essa versão legendada dele aqui, que é um curta chamado Maioria Oprimida, um curta francês que faz uma inversão do papel do homem com o papel da mulher, né? Ele coloca os homens nos papéis femininos e as mulheres nos papéis masculinos e ajuda um pouco a ver o quão absurda é essa relação. Então, deixa eu colocar aqui. Bonjour, cher petit monsieur. Ah, bonjour, Madame Raskin. Dites donc, faudrait quand même penser à trouver une date pour la réunion de copropriété. Mais vous m'avez vu un peu là, toutes ces plantes? Ça grimpe de partout. Et qui c'est qui les rempote? Et qui c'est qui les coupe, hein? Remarquez, je vous dis ça à vous. Mais c'est à votre femme que je devrais parler. D'accord. Allez. Au revoir. Eh, attendez, je vais vous aider. Merci. Vous allez pas vous en sortir. Ça va aller, merci. On a de la chance hein, d'avoir un joli papa. Perdez pas le sourire surtout, hein? Acho que são tentativas ali que ajudam a expor o quão ridícula, de certo modo, é essa relação, né? Que nos ajudam a compreender também o quanto que nós naturalizamos relações totalmente absurdas. Bonjour Nissa. Bonjour. Hop là.
C'est bien. Vous avez pas trop chaud avec ce beau temps? Non, ça va. C'est nouveau, là? Oui. C'est votre femme qui veut? Oui, c'est vrai. Elle est là? Non, non, elle est sortie. Vous savez, Nissa, je veux pas mêler de ce qui me regarde pas, mais petit à petit, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser enfermer? Non. D'abord, vous avez rasé votre moustache. Maintenant, on voit même plus vos rouflaquettes. Je suis désolé de vous le dire, Nissa, hein. Vous ressemblez à un enfant. Non, non. Mais vous êtes un homme. Oui. On est des hommes, d'ailleurs. Hein? Vous n'êtes pas un objet. Vous n'appartenez à personne. C'est très important ce que je vous dis là, Nissa. Hein? Mais c'est la loi, et puis Dieu, il me protège comme ça. Isso que a Juliana comentou, né, no chat, né, dizendo que realmente é bom ver os homens falando, né, a esse respeito, mas, de fato, não nos cabe muito falar disso, né. Realmente, eu me sinto até de um pouco, né, um certo ponto, até constrangido de falar pelas mulheres, né. Isso não faz sentido nenhum, né. Poderia, no máximo, apoiar a fala, assim, colaborar, né? Acho que, realmente, o lugar de fala é um lugar que deveria ser ocupado, né? E é, de fato, ocupado pelas mulheres, né? Tem, sei lá, os homens ali tem mais que fazer aquele papel de adorno e sorriso e mexer com a cabeça dizendo que está tudo certo. Né? Ou que está tudo errado, né? Tá tudo errado e ficamos, acho que por aqui hoje, neste caminho para uma tragédia que veremos na próxima semana. O lugar ao qual a série vem relegando certos pontos, para mim não é à toa. Semana que vem a gente pode discutir um pouco com isso, mas eu acho que o Marquer faz, ao seu modo, uma curva dramática ali da herança grega que vai nos levando ao trágico neste final. Então teremos semana que vem a tragédia. Espero a presença de todas e todos aqui. Um grande abraço. E fiquem em casa, se cuidem, digam não ao patriarcado, digam não ao racismo, e vamos seguir em busca de um mundo mais igualitário. Obrigado, mais uma vez. Thiago levantou o dedinho ali. Não, só para agradecer, antes de encerrar, e parabenizar aí as exposições, e exortar as mulheres que ocupem a filosofia. Não só a filosofia, mas, sobretudo, a filosofia. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pela presença de todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Chorão não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confete deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim.
Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confete deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Eu quero cantar, me deixem cantar até o fim. Eu quero cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar, eu quero cantar. Me deixem cantar, eu quero cantar até o fim.